Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então é inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, e você já sente glorificando a Jesus. Por isso, assim, eu confesso que é a primeira vez que eu ministro nesse texto. O Senhor colocou ele ao meu coração. Eu tentei buscar referências, estudei, li, procurei, cansei de procurar. Falei, Jesus, me ajuda. Me ajuda. Mas o Senhor colocou algumas coisas no meu coração e eu quero compartilhar convosco, obedecendo o tempo que fora proposto. Pastor Esdras, se tiver um fundo aí, me ajuda, mas não é aquele fundo para os crentes dormir, não, tá? Isso, porque a gente está de festa. É interessante que há quem diga que o texto destas aqui, eles não devem ser adotados. Entretanto, penso que é um equívoco, até porque a nossa cultura ela é judaico-cristã. Então há um berço, há uma raiz. A igreja não nasceu do nada. A igreja não nasceu por dentro. A igreja ela é continuação de um projeto. Isso não começou com os apóstolos. Isso não começou com os discípulos. Isso começou em Abraão. E você olhando para o texto, qualquer coisa eu aproximo aqui, acho que. E você percebe que, olhando para o Novo Testamento, você vai ver o cumprimento daquilo que as Escrituras chamam de sombra. Porque imagine você rasgando, anulando, tirando o Antigo Testamento, deixando só o Novo. Você não sabe de onde veio. E quem não sabe de onde veio, não sabe quem é e muito menos para onde vai. Então, olhando para os textos sagrados, a gente precisa entender algumas questões culturais. O casamento judaico, por exemplo, ele não se dava aos finais de semana como é costume nosso. Logo, o judeu escolheu o terceiro dia da semana para então formalizar a aliança e o matrimônio. Não vou me ater em detalhes. Há quem diga que o terceiro dia era escolhido por causa daquilo que está registrado em Gênesis capítulo 1. Porque é exatamente no terceiro dia que por duas vezes Deus ele cria, e aquilo que ele cria ele diz que é bom. Repito, porque é no terceiro dia que por duas vezes o que Deus cria, ele diz que é bom. Então ele não diz que é bom apenas uma vez, ele diz que é bom duas vezes. Então o judeu, entendendo isso, ele escolhe o terceiro dia. Quando você estuda um pouco a respeito da cultura, você vai perceber também que os sacerdotes, eles atendiam ou em duas datas específicas ou dias específicos durante a semana. Um deles era o quinto dia, ou quarto dia, se não me engano. Qual era a razão disso? Porque caso o marido tivesse contraído núpcias e a mulher não apresentasse a sua pureza, logo o marido poderia se queixar de tal ato. Entretanto, quando nós vemos João capítulo 2, é o único evangelista que narra este acontecimento. Qual é a razão ou a fundamentação da escriturística de João? É provar para os leitores que Jesus era o Filho de Deus. Marcos, por exemplo, vai apresentar Jesus como servo, mas João vai apresentar Jesus como Filho de Deus. Não é à toa que ele vai iniciar o seu livro dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Mas olha o que diz o verso 10. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que é seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você percebe João apresentando Jesus. Eu preciso frisar isso aqui. Ele veio para aqueles que eram seus, os seus não o quiseram. Mas todo aquele que o aceitou, que levantou a mão, que confessou o seu nome para ser Senhor da sua vida, estes foram feitos então filhos de Deus. Exatamente, João apresentando a divindade do Mestre Cristo. Mas observe bem o texto. Geralmente, pastor Edson, os convidados para o casamento, eles são selecionados. Se você olhar para o Evangelho de Mateus, dobre a sua atenção, não. Houve também uma festa chamada bodas, que é festa do casamento. Mas para adentrar nessa festa, o convidado precisaria se adequar ao convite do noivo. Porque ele até poderia chegar na porta da festa, mas se ele não tivesse se adequado, ele não poderia adentrar. E aquele, segundo Jesus que entrou, quando o noivo apareceu, ele passou em revista. E ele para diante de um homem e disse: que vestes são essas? As suas vestes não combinam com a festa. Quem te permitiu permanecer aqui com essas vestes estranhas? Por gentileza, se retire. O que é isso, pregador? Muitos são convidados para a festa, mas nem todos querem se adequar ao convite do noivo, aos lares que ele impõe à igreja. Mas não tem problema, porque vai chegar um dia que ele vai aparecer, vai passar de mesa em mesa, cumprimentando convidado por convidado, e se ele olhar a nossa veste e tiver algum problema, ele vai dizer: por gentileza, se retire. Aleluia! Porque se não quiser se adequar, não dá para ficar na festa. Aleluia! Ai, 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 ai. A pergunta que se faz ao texto: que tipo de convidado fizeram para estar na festa? Porque logo, eu quero sintetizar a mensagem, porque logo percebe que a festa ela durava 7 dias. O texto não diz em que dia eles estavam exatamente. Havia um mestre de sala. Quem é o mestre de sala? É aquele que era responsável por toda a cerimônia. Aquele que era responsável pelos detalhes da festa. É aquele que experimentava o vinho. Era aquele que observava se os trabalhadores estavam em conformidade, para prestar um excelente, não bom, é um excelente serviço. Só que o texto diz, pastor Hélio, que o vinho acaba. Mas não é o mestre de sala que percebe que o vinho acabou. Como responder isso? Samuel, evangelista, se o irmão é o mestre de sala e o irmão é responsável por cuidar de cada detalhe, como é que o vinho acaba e o irmão não percebe que o vinho acabou? Aí entra Maria na história, pastor. Maria não era mestre de sala, mas ela percebeu que o vinho acabou. Essa é a diferença de ter convidados especiais na festa. Porque ele não precisa ter título para conhecer o que está em oculto. Ele não precisa ter intimidade de discernimento para saber o que está acontecendo na festa. Ai, 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 ai. É nessa hora que ela vai chamar a Jesus. Olha para cá, irmão. Quem teoricamente ela deveria comunicar?
O mestre sala não é Jesus. Teoricamente, ela deveria comunicar o responsável pela festa. Há quem diga que era cerca de uma média, é uma estimativa, de 700 convidados. Por qual razão se chegou a esses números? Devido à quantidade de recipientes que guardavam água na entrada da festa. Esses recipientes, você sabe, conhece a história, já ouviu pregações, que todo convidado que chegava, ele deveria se purificar para depois adentrar a festa. Penso eu, pastor, que alguém ficava em torno de vigia observando. Prazer, o senhor foi convidado, o seu nome está na lista, claro. Por favor, fique à vontade. Celebre juntamente com os noivos. Aqui estão as áreas. O Senhor pode se purificar para adentrar a festa. Se alguém dissesse assim, não quero me purificar, desculpa, mas a minha responsabilidade é ficar na porta. Só entra quem se purifica. Não dá para entrar na festa se não se purificar. Mas eu fui convidado. Tudo bem, você foi convidado. Mas a festa tem dono. E o dono deu uma ordem. E quem sou eu para infringir uma ordem? Porque se eu infringir uma ordem, ele não vai chegar no convidado. Ele vai chegar naquele que é responsável para estar na porta. Então entenda que quando a Maria deveria chamar o mestre, ela chama Cristo. O que ela está observando, o que ela analisa, não é algo natural. O homem comum não conseguirá resolver a problemática. Olhe para cá. Porque o vinho na Bíblia ele tem algum significado. Um deles é a alegria. O outro significado do vinho é quando alguém resolvia firmar aliança ou um pacto, como no casamento. Por exemplo, quando o noivo ia até a casa da noiva pedi-la em casamento, ele precisava levar dote, levava o contrato nupcial e levava também vinho em uma taça. Tudo era acordado com o pai da noiva. Se caso a noiva aceitasse o noivado, ela não diria sim. Ela precisaria demonstrar o sim dela através das ações. Bom, ela se levantava, ia até o centro da sala, pegava a taça que estava com vinho e dizia: ela está dizendo, eu estou firmando um compromisso. Mas não é falando, é fazendo. Aleluia! É por isso que Jesus vai dizer: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue. Então logo o vinho não significa apenas alegria, mas significa aliança. Então Maria, sabedora disso, diz: não pode faltar no casamento aliança, também não pode faltar na alegria. Eu preciso resolver o que alguém não conseguiu resolver. É quando Jesus chega e ela faz uma solicitação, e aí ele responde dizendo: ainda não chegou o meu tempo. Aguinaldo, é aqui que eu volto a frisar o que disse na introdução. Por isso que o tipo de convidado ele precisa ser seletivo e especial. Porque só pode pedir o que ela pediu quem tem proximidade, quem tem intimidade. Porque imagina um desconhecido chegando para Jesus, o senhor pode resolver?
Ele não ia chegar porque ele não sabe quem é o Senhor. Ele não conhece a natureza divina, mas só quem convive é que conhece a natureza. É só quem convive e sabe que ele veio do céu, desceu para a terra e para lá ele voltou e disse que vai voltar novamente para buscar ele. É só quem convive sabe a capacidade que ele tem para resolver problemática. Porque quem não conhece vai buscar socorro em qualquer outro lugar, mas quem conhece o Senhor sabe a direção certa, o alvo certo, aonde ele se encontra. Glória a Deus, aleluia. É por isso que tem gente que bate cabeça, não sabe aonde buscar socorro. Mas Maria foi no alvo dela. Quando ele diz assim, ainda não é chegada a minha hora. Mas eu penso, Denise, que por causa do nível de intimidade, ele vai antecipar para hoje o que era para depois. Por causa do nível de intimidade, ele vai antecipar o que era para ontem para fazer hoje. Eu não sei se você crê na palavra, eu creio na palavra, irmão. Porque tudo aquilo que Deus tem feito e falado a respeito da minha vida, ele tem cumprido paulatinamente. Eu não sei se você crê nessa palavra que é profética. Para você entender que papai está falando nesse dia de festa, eu falei assim, eu confio na palavra. Aí veio a irmã aqui e disse, vamos ler João 15. Eu sou a videira e vós os ramos. E videira fala do que? Fala de uva. E uva fala do que? Fala de vinho. E eu louvei a Deus do meu Espírito dizendo obrigado, porque o Senhor ainda confia a palavra, que o Senhor dá os seus santos da terra nos viver. E a minha Bíblia diz que quando ele dá uma palavra, quando ele libera a palavra, ele vai cumprir o propósito pela qual está sendo enviada. Deus maravilhoso, aleluia. Entretanto, verso 5, Maria vira para os serviçais ou para os servos e diz assim, fazei tudo quanto ele vos pedir ou mandar. Aleluia. Eu te louvo, Senhor. Fazer tudo o que ele vos pedir ou mandar. Há quem diga que esses recipientes cabiam em torno de 108 a 120 litros d'água. Olha para cá, irmão. Pegar um recipiente de 10 litros e ir na torneira e encher é uma coisa. Mas vai para essa época aqui. Eu não sei se estava vazia. Não sei. Vamos supor que estava. Faça tudo o que ele diz. Olha a ordem do mestre. Enchei as. Senhor, aonde eu vou conseguir água? Não é comigo, é com você. Senhor, mas a fonte é longe demais. Aí é com você. O milagre eu vou operar. Mas eu não vim aqui para trabalhar sozinho, eu vim para operar. Porque tem milagre que ele faz sozinho, mas tem coisa que ele apenas coopera. Vou repetir. Tem coisa que ele vai fazer sem a tua intervenção, mas existem situações que ele vai cooperar com você. Se você lê Atos dos Apóstolos, diz o texto que os discípulos pregavam, oravam e o Senhor cooperava com eles, salvando almas e acrescentando aqueles que seriam salvos. Enquanto a igreja trabalha, o Senhor coopera. Enquanto alguém se move, ele coopera. A ordem foi dada, obedece se quiser. Se quiser ver milagre, alegria, aliança sendo perpetuada na festa, então busque e encha. Glória a Deus. Eu vou devagar. Nosso problema é que a gente não quer ter trabalho. A gente
quer ver milagre. Mas trabalho a gente não quer ter. Ouvir Deus falar, a gente quer ouvir. Mas descer na calada e rasgar o coração e o joelho, a gente não quer. Querer que Deus faça milagre, a gente quer. Mas pagar o preço na oração, a gente não quer. A gente quer que Deus transforma. Mas mudar o nosso interior sanguíneo, a gente não quer. Ai, 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 ai. É bom ver o Senhor operar milagre. Mas e quando Ele pede para a gente trabalhar em áreas difíceis? E quando Ele resolve quebrar a gente? E quando Ele resolve limpar, como foi lindo aqui? Está produzindo, então eu vou limpar para que dê mais flor. Aí a gente não quer, diz, está dolorido demais, passa amanhã. Só que quem está para servir, não pergunta a hora, não pergunta o dia, não pergunta quanto tempo vai durar, ele só está disposto a servir. Glória a Deus, aleluia. Porque quem conhece o princípio de honra e autoridade, não fica questionando a ordem que foi dada, independente de quem veio. Porque quem tem conhecimento de que o vinho acabou, que a alegria acabou na festa, não foi aquele que estava responsável, mas foi aquele que teve discernimento que estava na festa. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei quanto tempo demorou, quantos foram. Eu só sei que eles cumpriram a ordem que foi delegada. Sem questionamento. Eu vou repetir. Eles cumpriram a ordem que foi dada sem questionamento. A distância é longe demais. Eu vou me cansar, mas eu estou indo assim mesmo. Porque se depender de mim, eu vou cooperar para que ele opere milagre na festa. Porque se ele está na festa e tem quem coopera, tem milagre para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. A ideia de encher, gente, fala de algo que é íntegro, que é completo, que é pleno. Dá a ideia de que não cabe mais nada além daquilo que foi depositado dentro. Vou repetir. Quando ele diz enchei, completo, cheio, íntegro. Não cabe mais nada. Aleluia. Não cabe mais nada. Louvado seja o teu nome, Senhor. E quem deu a ordem para encher? Aleluia, glória a Deus. Deu trabalho? Bastante. Valeu a pena? Ainda não sei. Por quê? Porque eu fiz a minha parte. E eu estou esperando ele fazer a parte dele. Meu Deus, aleluia. Lembra daquela questão a respeito de contrato? O seu direito só vem quando o seu dever acaba? Já viu gente que quer receber salário sem ter trabalhado? Primeiro você trabalha, depois você recebe. Termina o seu dever, depois você pede o seu direito. Não ouse pedir o seu direito sem antes ter terminado o seu dever. Eu vou repetir para ficar gravado. Não ouse pedir o seu direito sem antes ter cumprido o seu dever. Senhor, nós já enchemos uma das talhas. Não, eu falei para encher todas. O que você quer comigo? Não, o senhor não mandou encher? A gente encheu uma. Não, é para encher todas. Eu não trabalho pela metade. Ou é tudo ou é nada. Ou você está dentro ou você está fora. Ou você mergulha porque no raso eu não trabalho. Para quem está no raso eu só faço convite.
Porque se continuar no raso não vai ver nada. Mas se quem entrar, quando sair, vai ver o milagre que eu operei do lado de fora. É só você ler o texto lá de Ezequiel. Quando ele entra, a terra está seca. Quando ele sai, a terra tinha frutificado. Tinha até árvore na terra. Enquanto você fica no raso, observando o seco, você não vai colher milagre da parte de Deus. Ouça o convite que ele está te fazendo aqui na noite de hoje. Mergulha e entra na presença dele, que ele tem coisa extraordinária para... Eu preciso finalizar. Você nunca se perguntou? Mas eu penso que os discípulos e os homens se perguntaram: Jesus, acabou o vinho. O que tem a ver esse negócio de eu mandou encher com vinho? Porque isso aí não é recipiente de vinho. O vinho tem um lugar certo para ser depositado, mas não é o lugar dele. Aí é lugar de água para os convidados se purificarem. Deixa eu tentar explicar isso. Não está no texto não, mas é por inferência. Só pode ver o sobrenatural quem passou pela purificação. Quem passou pelo novo. Quem já mortificou o velho. Quem já vestiu roupa nova. É Jesus dizendo: só vai contemplar milagre quem já passou por esse tanque. Ou passou pelo banho da purificação. Não se entendesse que eu estou pregando aqui hoje. Lembra da festa da Páscoa? Jesus vai purificar os discípulos, dizendo: vocês estão na festa, e na festa tem que ter purificação. Aí ele disse: Senhor, o Senhor é mestre, não precisa lavar os pés. Aí Jesus disse assim: é melhor você deixar lavar, porque se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E o que é ter parte comigo? Você não vai ver o que eu tenho para revelar. Você não vai ouvir o que eu tenho para comunicar. Você não vai receber o que eu vou rogar ao Pai, que eu já deixei como promessa. Mas depende de você se adequar. Porque se você entrar no novo, o sobrenatural virá sobre a tua vida. E foram só os que se purificaram que viram a glória de Deus sendo manifesta no cenáculo. Só eles que viram, sentiram o vento soprando naquele ambiente. Só aqueles que permaneceram, perseveraram, que foram cheios do Espírito Santo de Deus. Porque quem se purifica aqui verá coisa extraordinária da parte de Deus acontecendo. Aleluia! Aleluia! É por isso que, é claro que é uma inferência, mas quando Paulo escreve a Timóteo capítulo 2, segunda carta, capítulo 2, Timóteo, ele vai pegar vaso de honra e vaso de desonra. Aí ele diz: aquele que se purificar destas coisas, tornar-se-á vaso de honra, santificado, idôneo e pronto para toda boa obra. Quando o Senhor pede purificação, é porque o extraordinário está às portas. Eu finalizo a mensagem citando algumas passagens. Certa feita Moisés parou no monte e Deus disse: manda o povo se purificar, porque daqui a pouco eu vou descer no cume do monte. A minha glória será vista por Israel, e coisa extraordinária eu vou fazer no meio do meu povo. Quando Josué, antes de entrar na terra prometida, o Senhor dá ordem para ele: purifica o povo, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Porque quando Deus pede algo para ele, é porque ele está prestes a revelar o sobrenatural. E quem não está
Eu imagino, Liliane, eu imagino homens com vasos no ombro. E alguém perguntava: onde você está indo? Estou indo buscar água. Para quê? O mestre mandou. Você vai deixar eu carregar água sozinho? Você vai deixar eu trabalhar sozinho mesmo? Aonde você está indo? Estou indo buscar água. Por quê? Eu não sei, mas algo extraordinário vai acontecer. Aí alguém perguntava: está pesado? Está pesado. Mas por que você está fazendo isso? Só estou para servir. Porque se ele pediu, ele não pede nada igual. Se ele pediu porque alguma coisa extraordinária, ele vai fazer. Alguém está entendendo o que Jesus está falando aqui? Alguém está entendendo o que Jesus está falando aqui conosco? Enquanto você trabalha, ele só está esperando a plenitude chegar. Pode ser a plenitude da santificação, da purificação, pode ser a plenitude do tempo, pode ser a plenitude da obediência, da submissão, porque quando chegar o tempo oportuno, irmão, eu tenho certeza absoluta que eu estou pregando, o céu vai se abrir sobre a vida de alguém, e aquilo que estava em escassez, ele vai fazer milagre sobre a tua vida, ele vai fazer o improvável, o impossível, e quando alguém pergunta: eita, que negócio é esse? Que mistério é esse aqui? Porque todo homem deixa para servir o melhor depois. Melhor serve primeiro. Toda festa o primeiro vem. Por que com você foi diferente? Por que com você foi diferente? Não está no texto, não. É como diz os pregadores conjecturando. É porque o meu convidado é diferente. Porque o meu convidado é diferente. Porque eu não convido ele quando eu estou na prova, não. Eu convido ele quando eu estou na festa. Eu não convido ele só quando eu perco as coisas, não. Eu convido ele quando eu ganho as coisas também. Eu não perco as coisas, eu não convido ele só quando eu estou angustiado, não. Eu convido ele quando eu estou alegre também. Não é, eu não busco a presença dele só quando eu estou triste, cabisbaixo, não. Quando alguma coisa, não, eu busco ele, é na alegria, é na doença, é na saúde, é na tristeza. Eu não abro mão de ter comunhão com ele. Aqueles que passarem pelo processo virão coisas extraordinárias da parte de Deus, verão milagre da parte de Deus. Você pode aplaudir Jesus. Palavra maravilhosa, né? Diante dessa palavra, o dono da festa e tal, ele foi o primeiro ser convidado. E ele quer fazer uma aliança com você. Até quando você ficará cochilando em dois pensamentos, deixando o inimigo fazer o que quer com você? Mas hoje ele está aqui de braços abertos, te esperando para uma aliança nova. Ele não joga você fora e diz: não quero mais pegar. Não, ele quer te pegar hoje. Mas é um aniversário, mas ele está na festa. Porque ele foi convidado primeiro do que todo mundo aqui. Porque a minha intenção era essa. Jesus, tu és o convidado primeiro. Deus quer salvar a sua alma. Tem alguém aqui para voltar para Jesus? Para deixar essa marca aqui no meu aniversário da pastora. Eu fiz uma aliança com Jesus. E essa aliança não pode ser quebrada mais. Eu vou até o fim.
capengando, com luta, com peleja, com dificuldade, mas eu vou seguir a Ele. Tem alguém hoje que quer fazer uma nova aliança com Jesus? Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Você vai ter força. Não é nós que vamos te dar força, é o próprio Deus, o próprio Jesus que vai te dar força para você. Você precisa de um vinho melhor na tua vida. E o vinho melhor é Jesus. O vinho novo é Jesus. As coisas velhas se passaram. Deus quer fazer um novo na tua vida. E Ele esclareceu bem na palavra. Tem alguém para Jesus hoje? Se tiver, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Tem alguém? Ou você está só com um clima de festa? Mas o Senhor quer te convidando. Faz essa aliança com Ele. Tem alguém para Jesus? Se tiver, venha. Venha, Jesus te ama. Venha fazer essa aliança com Jesus. Eu sinto de Deus que você precisa fazer uma aliança com Jesus. Porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã você vai querer e não vai ter tempo. Mas Ele está te convidando hoje. Leva Jesus. Que as coisas vão mudar. Porque eu não garanto, mas o meu Senhor garante. Não quer voltar para Jesus? Deus que te abençoe e te deu outra oportunidade. Deus abençoe. Irmãos, nós estamos